Funcionando. Meu nome é Eric, eu sou gerente de canais da Sevent aqui em São Paulo. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa solução no segmento de varejo, tá? Então, começando rapidamente, né? Quem é a Sevent? A Sevent é uma empresa que está no mercado desde 2001. A gente tem mais de 20 anos de mercado, melhorando a nossa plataforma, melhorando centrais de monitoramento, trazendo inovação para o mercado de segurança eletrônica, tá? Hoje a gente já passa de mais de 1 milhão de câmeras conectadas em nossas soluções, já são mais de 10 mil projetos de monitoramento. Então a gente tem desde varejo, indústria, escola, projeto público, logística, são diversos e diversos segmentos que a gente atua na frente de projetos. Um grande diferencial da nossa solução, a gente possui mais de 9 mil dispositivos homologados em nossa plataforma, então isso facilita muito quando a gente chega num projeto novo ou chega num projeto que já tem um legado de câmeras instaladas, tudo isso facilita muito, tá? E a gente tem uma outra vertical forte também, que é a parte de condomínios, onde a gente já tem mais de 1.000 condomínios monitorados aqui no Brasil, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai trazer soluções para o varejo, né? Então, a gente costuma dizer que os varejistas são sempre grandes empresas, né? E, verdade. Usando esse bordão, a gente diz que para os grandes problemas, a gente tem grandes soluções, tá? Então, como que a gente vai dividir essa apresentação? Primeiro, mostrando para vocês alguns gigantes do mercado que já utilizam a nossa solução, que está aí na telinha para vocês verem. Todas essas empresas já usam a nossa solução em todas as suas filiais, né? Então, centralizam a operação tanto de CFTV, controle de acesso, alarme, em um único ponto, em uma única central. Então, essa apresentação ela vai ser dividida para vocês em duas formas. Primeiro, eu vou apresentar os problemas relatados. O que mais a gente escutou em todos esses anos que a gente atua no mercado, né? O que a gente ouviu dos clientes e como que a gente conseguiu desenvolver, inovar e trazer novas tecnologias. Então, começando, os maiores problemas relatados que a gente sempre ouviu é a falta de integração entre o sistema. Parece um clichê, parece um bordão antigo dizer isso, né? Mas sim, ainda existe no mercado muitos e muitos varejistas e outros segmentos que têm soluções que não se comunicam. Então, você entrar em um cliente hoje, onde ele depende de diferentes softwares, né? Então, um software para o CFTV, um software para o alarme, um para o controle de acesso, e nada disso se fala, dificulta muito a operação de segurança e dificulta também a tomada de decisão daquele varejista. Então, vocês vão me ouvir falando bastante sobre tomada de decisão, sobre processo. Mas vocês não têm um software de VMS, né? Uma plataforma de segurança eletrônica falando de processo, de tomada de decisão. É nisso que a gente consegue consolidar a nossa solução junto com os nossos clientes. Um outro problema muito comum relatado são as faltas de alertas de exceções. O que seria isso? Então, uma porta deixada aberta, um refrigerador que está com problema, um açougue, um depósito que por algum motivo está tendo problema ali dentro da operação. E como que é feito tudo isso hoje, né? Como que os mercados fazem isso no modelo antigo, antes da Sevent chegar, vamos dizer? Eles fazem isso com uma checagem in loco, ou seja, ele disponibiliza um funcionário que mede a temperatura dos refrigeradores, que verifica fisicamente se aquilo está ligado, está desligado, se a porta está aberta, se a porta está fechada do carga e descarga, tudo isso, as portas de emergência, se estão destravadas, não estão destravadas, enfim, muitos processos manuais, muitos processos que ele precisa fazer in loco. Então, imaginem vocês uma rede de supermercados que possui 20 lojas, 20 filiais, mas uma fica a
300 quilômetros de distância da matriz, a outra fica a 800 quilômetros de distância da matriz. Lojas em pontos extremos do país, onde é difícil mandar uma pessoa, é difícil conseguir encontrar uma mão de obra, muitas vezes, para fazer uma manutenção. Então, o sistema ele vai começar a trazer essas informações para dentro da plataforma. Daqui a pouco a gente vai falar na solução. Vamos focar nos problemas que a gente encontra. Muito comum a gente ouvir: poxa, eu tenho controle de acesso aqui, mas ele é sem controle. O controle, muitas vezes, ele é feito por uma pessoa no local, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram, eu vou sempre bater aqui na tecla de supermercado, vocês já foram no supermercado e viram ali uma pessoa com uma prancheta na mão, na doca de expedição ali, ou onde entram os produtos, anotando alguma informação. Isso é um controle de acesso, claro que é. A pessoa está com uma prancheta pegando informações de quem é o fornecedor, de que horas chegou, qual que é a placa, o nome do motorista. Mas essa folha de papel, ela vai para onde depois? O que acontece com essas informações? Então, ele tem um controle sem controle. Então, o controle de acesso é feito, muitas vezes, por uma pessoa, sem nenhum tipo de registro. Tudo de forma manual e descentralizado. Então, nesse momento, fisicamente, eu estou em Jundiaí, faço a anotação do meu supermercado. A Diene está no Ipiranga, faz a anotação do supermercado dela. E o diretor da rede está no Rio de Janeiro. Ele não fica nem sabendo do que aconteceu. O diretor de operações muitas vezes não tem nem acesso a essas informações do controle de acesso. Tá? Isso é muito comum de acontecer, mesmo a gente estando aí já em 2022. Tá? Falando um pouquinho ainda sobre processos manuais e in loco, né? Então processos sendo feitos fisicamente dentro da loja, é como eu mencionei no exemplo anterior. O tempo de chegada até o local, muitas vezes é muito extenso. Então, às vezes você tem lojas de quase 1.000 quilômetros de distância entre uma e outra. O Brasil é gigantesco, né? O nosso país ele tem uma amplitude continental. Então, atender essas demandas é muito complexo de fazê-las fisicamente. Então, as auditorias e os atendimentos que são feitos presencialmente, seja para um controle de quem entra e quem sai, mercadoria que chega, mercadoria que sai, quantos clientes entram na loja, como que está a taxa de cancelamento de item no PDV, qual que é o operador que mais atende, qual é o que menos atende, como que está a saúde do CFTV daquele local. Então, falando um pouco também do que é o nosso core, né? Como que está a saúde daquele DVR naquela loja a 500 quilômetros da matriz? Como que está a câmera? Ela está online, ela está offline, o HD está cheio, o HD está vazio. A loja 1 tem um DVR da marca Intelbras, a loja 2 tem um da Motorola, a loja 3 tem um da Hikvision. Como que ele faz para poder ter informações de todos esses equipamentos de uma única forma, sem ter que ficar acessando plataformas diferentes, plataformas gratuitas que muitas vezes travam, não funcionam, para extrair essas informações? Ou para extrair uma informação de um acidente dentro da loja, de uma pessoa que caiu, de uma mercadoria que foi furtada. Ou muitas vezes ele tem que pegar um recurso humano, pagar uma passagem aérea para a pessoa ir lá, buscar a imagem, pôr num pendrive e trazer de volta. Isso não é papo, não é mentira, isso acontece e eu já vi isso acontecer recentemente. Então, a gente vai trazer soluções para ajudar nesses processos manuais em loco também. Tá? Falando da parte de ausência de processos, eu disse ali no começo que falaríamos um pouco sobre a ausência de processos. O que a gente escuta? O que é relatado? Né? Quem trabalha um pouco mais exclusivamente com a parte de varejo sabe que as margens desse segmento elas são extremamente baixas, ainda mais nesse período que a gente está passando, né? Onde a nossa economia está oscilando muito, inflações altíssimas, às vezes de uma semana para outra. Então, tudo isso
é muito sensível para um varejista. E geralmente não existem processos remotos para auxiliá-lo, o que acaba aumentando perda e diminuindo as vendas. Tá? Então, o que seriam esse aumentando as perdas? Imaginem você entra lá num supermercado, tem aqueles refrigeradores gigantescos nas lojas, né, com mais de 30, 50 mil reais em carne, em frango, naqueles refrigeradores, e não tem uma pessoa cuidando disso, é um processo humano para verificar como que está a temperatura daquele refrigerador. Porventura, a pessoa que ia fazer aquela aferição de temperatura naquele dia estava de mau humor, estava de saco cheio com a empresa, apontou o termômetro ali, anotou qualquer coisa no papel e vida que segue. No final do dia, começam a chegar os clientes retornando ao supermercado, dizendo: olha, comprei essa carne aqui no dia de hoje e ela está estragada, ela está com um cheiro horrível. E aí, pô, o gerente e tal, na hora que eles vão ver, aquele refrigerador ali com 50 mil reais em carne, estava desligado, estava com o motor com problema, estava com a temperatura oscilando ao longo do dia e ninguém percebeu. O mesmo é válido para o setor ali de FLV, né, de frutas, legumes e verduras dentro do ambiente de varejo. Também é um ambiente que precisa ser altamente controlado. Não o que está exposto, muitas vezes, mas o que está armazenado no depósito do supermercado. Essa parte, né, ela normalmente fica refrigerada para poder aumentar a durabilidade desses itens que são tão sensíveis a ambiente externo e muitas vezes também ele não sabe como que está aquilo. Então vejam quantos probleminhas a gente está trazendo que no fim das contas se tornam problemas gigantescos, não só do ponto de vista segurança. O ponto de vista segurança, normalmente ele já está, mal ou bem ele já está coberto. Ele já tem uma câmera ali instalada, mesmo que seja uma câmera analógica, num DVR, gravando muitas vezes por 7 dias, ele, mal ou bem, ele tem isso. Então, como que a gente consegue usar isso que ele já tem, melhorando a performance desse CFTV existente, agregando outro tipo de solução, tá? Então, a gente vai trazer agora para vocês quais são as soluções ideais para esses problemas, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora de como que a gente aborda especificamente cada um desses itens que eu trouxe ali para vocês. Então, a gente vai começar falando pelo básico, pelo monitoramento de imagens. Hoje, o monitoramento de imagens, eu acho que ele já é um item assim que a gente já trouxe a exaustão de informações, né? Mas essa informação ela está na minha cabeça, que estou no mercado há praticamente 10 anos, ela está na cabeça de vocês, integradores, que estão há muito mais tempo do que eu, ela está na cabeça do distribuidor. Como que a gente pega isso e transfere esse conhecimento para os clientes finais? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês com esse intuito. Falando do monitoramento de imagens, o objetivo da Sevent com o TheGuard. O TheGuard é a nossa plataforma de gestão de vídeo, é o nosso VMS. Tá? É onde vai fazer o gerenciamento centralizado das câmeras daquele ambiente. O que a gente pode trazer e agregar? Uma redundância de gravação, os eventos de exceção que eu já falei lá num dos primeiros problemas relatados. O que é esse evento de exceção? Simplesmente uma câmera sem sinal, uma câmera com detecção de movimento, uma câmera que teve a perda de conexão. Então, imaginem você, um varejista cuidando de 15 mil câmeras no parque dele. Eu tenho certeza que hoje, se a gente for nos maiores varejistas aí que ainda não usam a nossa solução e perguntar para eles qual câmera de cada loja está fora do ar, eu duvido que eles saibam responder para a gente quais são as câmeras que estão fora do ar. Então, a gente consegue, de uma maneira simples, unificar todo o ambiente de CFTV dos nossos clientes, seja um ambiente IP, um ambiente analógico, a gente vai conseguir trazer essas informações para uma única central. E
Fazendo essa centralização, a gente passa a ter informação centralizada, então um único ponto de informação, agilidade no atendimento. Quando eu falo agilidade no atendimento, a gente precisa perder esse viés de que é o atendimento de uma ocorrência. Às vezes é a agilidade no atendimento de uma câmera fora do ar, de um DVR que não está gravando, que aí sim vai se transformar num grande problema de segurança se ele não tiver conseguindo se prevenir dessas informações. Facilidade na operação. Então, imagina, você tem uma central de monitoramento que com 2 ou 3 cliques ele consegue enxergar as câmeras de qualquer filial. Ele pode separar esses mosaicos, por exemplo, por segmento dentro do varejo. Então, eu quero um mosaico com todas as câmeras de frente de caixa. Na outra tela, eu quero um mosaico com câmeras do açougue, com a área de expedição, com o cofre, para que prontamente o operador, com 2 ou 3 cliques dentro do DeGuard, ele consiga fazer as alterações de layout. Melhoria de gestão, apoio visual na tomada de decisão e uma interface única para monitoramento. Então, lembra que eu falei que muitas vezes ele precisa deslocar uma pessoa para conseguir fazer ali um processo em loco, né? Ele vai conseguir fazer uma tomada de decisão usando esse apoio visual. Cara, todas as câmeras dele estão centralizadas em um único ponto. Então, ele consegue, um único operador, pegar uma informação, extrair um backup daquela imagem e entregar, mandar por e-mail na hora de bate-pronto. Tá? Então, isso que a gente traz um pouco da parte do monitoramento de imagens. Por enquanto, estamos falando apenas do DeGuard, apenas da plataforma de gestão de vídeo. Tá? Vamos mudar o slide agora e falar um pouquinho sobre alarme de intrusão. Alarme de intrusão Pois não, Janice? Não, nada. Não? Eu ouvi um barulhinho e achei que você ia falar. Não, beleza. não. Em relação ao alarme de intrusão, sabemos aí que hoje praticamente todos os locais têm, né, alarme. Esse alarme normalmente ele é cuidado por uma empresa de segurança patrimonial, de uma empresa de gestão de alarme ali, que vai fazer o pronta resposta para aquele varejista. Eu acho que isso deve permanecer, inclusive, né? Vivemos num país com alto índice de criminalidade, enfim, não tem hoje como um fabricante de software achar que o cliente ele pode ele mesmo cuidar 100% dessa pronta resposta. O que a gente faz junto do cliente que possui o alarme de intrusão é que ele trabalhe como uma redundância desses alarmes. Então, ele permanece com a empresa de pronta resposta, cuidando dos eventos críticos dele, mandando um ronda, acionando a polícia, bombeiro, enfim. Mas ele também, já que ele tem uma solução da Sevent, que é possível integrar o alarme e trazer esse recurso para dentro da central dele, por que não usá-lo, né? E fazer, de repente, até uma auditoria na empresa que faz o pronta resposta. Será que o pronta resposta dele está indo? Será que todos esses eventos que a empresa de pronta resposta apresenta no final do mês é coerente com a quantidade de eventos que eu tenho nos meus estabelecimentos? Então, isso é feito dentro do Situator, que é a outra plataforma que a Sevent desenvolve. Então, nós temos o DeGuard como uma plataforma de gestão de vídeo, e nós temos o Situator como um PSIM, uma plataforma que vai integrar diversos dispositivos de segurança física dentro do ambiente do nosso cliente. Então, com o alarme de intrusão centralizado, novamente, ele passa a ter um apoio visual na tomada de decisão. Por quê? O sensor da loja 25 da câmara fria disparou, ele atrela a câmera mais próxima daquele sensor e traz isso de forma automática para o operador que está sentado aqui na central. Ou seja, então você tem uma central de monitoramento aqui, cuidando da segurança daquele ambiente, e não precisa ficar caçando milho, procurando a câmera. Disparou o sensor, a câmera ou as câmeras pertinentes àquele evento chegam para o operador tomar a decisão e ajudar num apoio visual. Redução no deslocamento. Por quê? De repente,
se é um supermercado que em alguns pontos ele cuida do pronta-resposta, antes dele mandar uma pessoa, disparou o alarme da loja do Taboão da Serra, manda um cara para lá. Não, automaticamente veio o evento. Pô, foi um gato que passou, foi uma árvore que caiu em cima da cerca elétrica. Não que ele não tenha que mandar uma pessoa para lá, mas ele já conseguiu o apoio visual para tomar a decisão. E ele vai trazer uma agilidade na operação, isso é evidente. Uma central de monitoramento de varejo não tem 1 ou 2 disparos por noite. Muitas vezes tem centenas de disparos numa noite, né? Numa rede com mais de 20, 30, 15 lojas sendo monitoradas, são disparos constantes. Pessoas tentando invadir, carga e descarga que tem que acompanhar, lojas 24 horas. Durante um dia é um perfil de monitoramento, durante a noite é outro perfil. Então a gente consegue fazer esse apoio também, tá? Surgiu uma dúvida aqui de um dos participantes que perguntou assim, quantos segundos depois, né, de um movimento suspeito programado, o software envia para a central? Tudo isso vai depender de como é montada a topologia de rede, né, como que vai ser a infraestrutura desse ambiente. Então vamos pensar aqui, você tem um sensor de alarme e uma câmera lá na loja do Taboão. A sua matriz está em Recife. É simultâneo. Detectou um movimento, disparou dentro do situator. Se você tiver uma boa conexão de rede, uma infraestrutura que comporte esse tráfego de informações, não tem delay entre o que está acontecendo e entre o que a central está vendo, né? Então, a plataforma ela trabalha com diversos protocolos de comunicação, como RTSP, ONVIF, integração nativa do fabricante da câmera, integração nativa com o fabricante do alarme, para que não exista esse delay. Então, respondendo efetivamente a pergunta, entre plataforma, software e hardware, uma vez que a comunicação está bem estabelecida, não existe delay, tá? E outra pergunta aqui que colocaram é até quantos movimentos, né, estranhos eu consigo programar dentro do software para que ele consiga captar? Vamos partir do princípio que toda detecção de movimento, toda inteligência com analíticos de vídeo estejam embarcadas nas câmeras. Esse é um outro diferencial da nossa solução. Foi uma excelente pergunta essa. A configuração dos analíticos, ela pode acontecer no TheGuard. A Sevent ela também é desenvolvedora de software de videoanálise, tá? Só que para ambientes centralizados, aonde você tem lojas espalhadas por todo o Brasil, ficaria uma infraestrutura cara para a gente colocar um servidor em cada local, rodando analítico em cada local, ou rodando um analítico em nuvem, rodando um analítico na matriz. Isso necessitaria de uma banda muito grande, onde a gente já sabe, por conhecimento de tanto tempo de mercado, que isso inviabiliza muitas vezes os projetos. Então, qual que é a solução que a gente traz para esse caso? Isso é ilimitado, respondendo a sua pergunta. Uma vez que a câmera possua o recurso de objeto abandonado, cruzamento de linha, leitura de placa, reconhecimento facial, entrou pela direita, saiu pela esquerda. Uma vez a câmera tendo esse recurso, homologada com o TheGuard, você parametriza isso e o TheGuard e o Situator só recebem os eventos, só tratam os eventos em relação a isso, tá? Eu estou tentando mudar o meu slide aqui de novo, Jenny, mas acho que travou. Acho que foi. Não, foi sim. Só mais a última pergunta sobre esse Claro. assunto. Existe uma versão mobile onde seja possível monitorar todos os alertas de sistema? O TheGuard possui uma versão mobile, que é o TheGuard Mobile. Ele não tem limite de utilização de usuários, uma vez que você tem a solução Enterprise do TheGuard, tá? O que acontece é que ele ainda não tem notificação por push, ou seja, eu só consigo visualizar pelo meu mobile as câmeras ao vivo. Eu consigo criar os layouts, eu consigo controlar a câmera PTZ, eu consigo dar playback nas imagens. Então, imagina que a imagem está gravada no DVR, eu pego o meu TheGuard mobile e eu consigo fazer um playback daquelas imagens.
mas eu não consigo acompanhar pelo meu mobile notificações de push, que seriam esses eventos. Então, disparou uma sirene, um cruzamento de linha, alguém pulou o perímetro, isso a gente ainda não tem. Provavelmente a gente deva ter isso no futuro, mas ainda sem uma previsão, tá bom? Pode seguir. Falando do próximo ponto, que é o controle de acesso, né? Então, a gente já está há 30 minutos aqui conversando com vocês, são 11 horas agora, a gente ainda tem mais 30 minutos, depois seria bem interessante continuarem com as perguntas. Vieram bastante perguntas inteligentes aqui, muito obrigado pela contribuição. Vamos falar um pouco do controle de acesso agora. O controle de acesso, como eu disse, normalmente é um controle de acesso sem controle. É feito na mão, é feito no papel, é feito na caneta. Então, o que a gente ajuda o varejista nesses pontos, né? Então, a gente ajuda ele, seja o controle de acesso de funcionário, de prestador de serviço, de terceiros, de visitantes, áreas de alto risco, ou até mesmo fazendo uma gestão de portaria remota. Vou tentar falar de uma maneira bem simples essa parte de controle de acesso. Então, vamos imaginar em uma filial ou em várias, ele tenha lá um dispositivo de biometria da Control ID. Vamos usar a Control ID como exemplo. Ele tem lá um ID Flex na loja fazendo o controle de acesso da área restrita. Então, em cada loja tem um ID Flex fazendo o controle de acesso da área restrita. Só que isso é tudo de forma independente, cada loja tem o seu. Uma hora funciona, uma hora não funciona, tem gerente que pega mais no pé, tem outro que deixa a porta aberta. E aí a gente vai pegar e centralizar todos esses ID flags espalhados por todas as lojas desse varejista lá para a central de segurança. Então a gente tem a central de segurança novamente entrando aqui em jogo, aonde eu vou conseguir, a partir da central, conectar com o Situator em todos esses equipamentos de controle de acesso, e eu posso fazer o cadastro dessas pessoas de forma remota. O que seria isso? Imagina que eu vou cadastrar novos funcionários, vou cadastrar um visitante. Eu posso fazer isso a partir da central de monitoramento. Então, eu transformo a central de segurança também num ambiente de portaria remota. Por quê? Eu posso instalar um porteiro IP, um vídeo porteiro lá, ou um telefone, um PABX, onde eu consiga, a partir do Situator, sentado na minha central de segurança, interagir com as minhas filiais. Então, eu sou um prestador de serviço, ou sou um terceirizado, cheguei na doca, apertei o interfone. Quem me atende é a central de segurança, que pode estar em São Paulo, em Brasília, no Rio, nos Estados Unidos, não importa onde. Ela vai fazer o atendimento. Oi, eu sou o Eric, eu vim fazer uma entrega aqui de maçã para o supermercado. Só um minutinho, seu Eric. Olha para frente para essa câmera, que a gente vai tirar uma foto do senhor. Então, eu olho para uma câmera de CFTV, remotamente ele tira uma foto minha. Ele pede para eu abrir uma gavetinha e colocar o meu documento. Uma outra câmera de CFTV pode fotografar o meu documento. E a central, à distância, fala para essa pessoa: Eric, vai acender uma luzinha vermelha nesse terminal de biometria, coloque e tire o seu dedo ou siga as instruções que vão aparecer aí nesse controlador para que a sua biometria fique cadastrada e os seus próximos acessos sejam mais rápidos ao nosso supermercado. Ou seja, a gente para de olhar só para o CFTV e começa a olhar para o controle de acesso à distância de uma maneira muito mais segura. Não tem uma pessoa ali na porta, não tem um segurança armado, de repente, que pode ser rendido. Fica muito mais seguro esse processo. Claro que vai depender do ambiente, não dá para dizer que em todos os locais vão funcionar de maneira que agrade ao cliente final. Por isso que, com o nosso conhecimento e todos os nossos projetos já implantados, a gente ajuda o integrador a dar esse apoio ao cliente final. A gente vai junto no projeto, a gente entende qual que é a necessidade, dá as nossas sugestões e, o melhor de tudo, a gente faz prova de conceito. Hoje eu falo com 100% de propriedade.
No frigir dos ovos eu sou vendedor, meu papel é vender, é bater meta, só que assim, eu quero que o cliente teste o meu produto. Eu não vou vender, eu não vou empurrar, a gente não vai forçar o cliente a comprar a qualquer custo. Testa a nossa solução, veja se ela se adequa à sua necessidade. A gente vai construir junto com os clientes de vocês esse processo, vai ajudar em todas essas etapas. Então, falando do controle de acesso, informação centralizada, registro em um sistema de acesso único, né? Então, o Situator vai ter o registro de acesso de todas as filiais daquele cliente, quem entrou, quem saiu, que hora saiu, quantas vezes vai, quantas vezes não vai. A parte do cofre, muito importante dizer para vocês, né? Então, o ambiente onde tem a sala cofre, a sala da gerência, dá para a gente eliminar o acesso a essa sala com a liberação do gerente da loja. Toda liberação ela pode ser feita somente pela central de segurança. Ou seja, vai ter uma coleta de dinheiro lá pela Prosegur, pela Protege. A coleta de dinheiro, o vigilante só vai ser liberado a acessar aquela sala pela central de segurança. Então, não é o gerente, não é o fiscal de loja que libera, é a central, que está acompanhando o monitoramento, que está olhando as câmeras do perímetro antes de fazer aquela abertura. Falar, pessoal, não vou abrir a porta aqui para vocês ainda, e a gente está suspeitando que tem umas pessoas meio estranhas aqui. Então, a central é uma central de segurança 360, ela consegue acompanhar o todo. Tá? Isso otimiza a operação e cria melhorias de processo. Alguma pergunta? Sim, tem uma pergunta aqui. Perguntaram se conseguimos receber eventos por SMS. Sim, é possível receber eventos por SMS, tá? Nós temos uma integração com a Zenvia, que é uma empresa que faz esse pacotezinho de SMS aí de torpedo. Então, os eventos, ótima pergunta novamente, como que ele pode chegar? Então, a partir do princípio que muitas vezes não tem uma central de monitoramento tão ativa, mas o cliente ele quer receber os eventos, ele pode receber esse evento por e-mail, ele pode receber esse evento por SMS, quem sabe em breve ele não vai poder receber esses eventos por WhatsApp. Então, a Sevent está sempre inovando, né, no quesito de tecnologia, e sim, ele pode receber esses eventos por SMS, tá bom? Falando um pouco da parte de automação, que a gente também falou um pouco lá, essa é a parte que honestamente é uma das que eu acho bem interessante, eu gosto bastante, que é monitorar os eventos de refrigeração, falha de energia, nível da caixa d'água, cisterna, porta de emergência. Pessoal, tudo que for passível da gente ligar num contato seco que seja, a gente consegue automatizar. Então, a gente vai conseguir receber informações, automação via inputs, aonde falhou a energia de um freezer, ele dispara um evento. Para onde que ele dispara um evento? Ele pode disparar para uma controladora, como uma Combox, por exemplo. Ele pode disparar para a PGM de uma central de alarme que o supermercado já possui. Então, veja como é fácil. Não está falando de alto investimento para fazer esse monitoramento. E a central vai receber em tempo real uma falha de energia no freezer, onde ela já vai poder intervir de maneira automática, em tempo real, sem perder tempo, sem acarretar em prejuízo para o varejista. Então, um portão que é aberto manualmente pode informar, se você tem um portão que ele só abre de maneira automática, alguém foi lá e forçou esse portão, vai gerar um input. O nível de água está baixo, né? Pode ser um problema também. Como ali com um sensor simples, comunicando com uma PGM, comunicando com um módulo de automação, eu trago essa informação. E não trago essa informação avulsa, eu trago essa informação com o nome da loja, né? Então, qual é a filial, qual que é a câmera mais próxima, já traz uma imagem ao vivo. Eu já posso dar um book de informações, né? Um workflow de como que o operador deve tratar aquele evento. Então, toda vez que der uma falha de energia, esse evento chega. Então, lá na tela do Situator, vem uma guia de instrução do que o operador tem que fazer.
Por que a gente desenvolveu isso? A gente sabe que muitas vezes existe uma rotatividade grande nessa área. Então, às vezes, a empresa terceirizada vai colocar ali uma pessoa para monitorar que não conhece o ambiente daquele cliente. Está cobrindo uma folga, está cobrindo uma férias, está cobrindo um filho doente de algum funcionário. Ele vai conseguir saber o que fazer para cada um dos eventos, seja uma câmera fora do ar, seja uma barreira de intrusão rompida, ou seja, uma falha de energia. Então, com a automação através de inputs, a gente passa de novo a centralizar informações, antecipar problemas que atinge justamente quem? A prevenção de perdas. Então, a gente está falando de segurança, está falando de prevenção de perdas com uma plataforma de VMS e um PSIM. Tá? Seguindo aqui agora, a gente vai falar do inverso. A gente vai falar de automação por outputs. Ou seja, eu, a partir da central, mando o comando para o meu ambiente, para a minha filial lá na ponta. Como que é feito isso? Um acionamento remoto de dispositivos do que? Ar-condicionado, gerador, escada rolante, iluminação, abertura de docas e portões, que eu já mencionei ali atrás no outro exemplo. Como que é feito isso? A gente pega aqui um exemplo da parte de abrir portão barra doca. O que seria isso? Alguém chegou lá, tocou o interfone que vai fazer uma carga e descarga. Quem faz a abertura desse portão é somente a central. Para quê? Para garantir uma auditoria, para garantir que não tem um funcionário mal intencionado desviando carga, enfim, problemas aí que a gente sabe que pode acontecer no varejo, tá? Todo mundo foi embora, essa loja está fechada e todas as luzes ficaram acesas. Então ele clica um botão no situator ali e manda um comando de apagar as luzes. Outro problema, queda de energia, ligar luz de emergência. Aqui eu estou supondo que as lâmpadas de emergência não armaram por algum motivo de forma automática quando detectou a queda de energia. Você vai ali e tem um botão onde você clica e dá ação. Ou seja, de novo, o céu é o limite do que a gente pode fazer. Se você tiver um equipamento lá na ponta que permite a conexão através de um contato seco de novo, você vai conseguir fazer a automação através da sua central. Então, o input, eu recebo a informação da loja, o output, eu envio a informação. Isso vai, de novo, automatizar processo, interação remota com o ambiente, ou seja, não preciso deslocar um funcionário até aquele local. Eu vou conseguir tomar uma ação de forma remota. O que isso impacta? Redução de custo. Não precisei deslocar uma pessoa, consegui fazer remoto, redução de custo. A gente tem algumas perguntas aqui. Uma delas é: conseguimos ter acesso à programação remota de controle de acesso FTV ou de alarme? Sim, você consegue configurar os equipamentos de forma remota, né? Se eu entendi bem a pergunta, seria o seguinte: você plugou um equipamento de alarme, plugou um equipamento de controle de acesso lá na rede do cliente, e eu já consigo enxergar isso a partir da central, eu vou conseguir configurar ali as pessoas que têm direito a acesso, as zonas que vai disparar o evento de alarme ou não, tudo a partir da central. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar também, Janice, é que depois, se você quiser, essas pessoas que ficaram com dúvidas um pouco mais complexas, se você quiser, a gente pode marcar uma rodada exclusiva com elas agora. Pode ser ali num meeting também, onde a gente destrincha um pouco melhor, tá bom? Pega o e-mail da pessoa e a gente faz esse convite depois, tá? Legal, pessoal. Só me avisa se vocês têm mais dúvidas. Me manda aqui no chat que eu já anoto o e-mail de vocês já e a gente faz uma rodada especialmente assim para vocês tirarem todas as dúvidas. Tem mais uma pergunta aqui. Conseguimos gerar um QR Code para o usuário abrir a porta? Sim, você consegue fazer a geração de QR Code também, sem problema nenhum. Isso a gente já tem integração também agora com uma impressora de QR Code, né?
Então, você pode fazer a impressão do QR Code para a pessoa abrir a porta, ou o inverso também é válido, tá? Será disponibilizado os fornecedores de automação integrados ao sistema? Não entendi, pode repetir? Será disponibilizado os fornecedores de automação integrados ao sistema? Sim, hoje no nosso site, né, em Sevent.com.br, em dispositivos integrados, vocês conseguem ver quais são os módulos de automação já compatíveis com o TheGuard, tá? Então, quando a gente fala dessa parte da automação, não necessariamente eu estou interagindo diretamente com a Metal Frio, por exemplo, que é uma marca de refrigerador de supermercado. Eu estou interagindo com um intermediário entre ela. Então, eu estou interagindo com um módulo de automação, com a PGM de um alarme, com o I/O de uma câmera, mas em nosso site ele consegue encontrar os dispositivos de automação homologados, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, que tinha mais um aqui. Não, acho que foram todas por enquanto. Pode seguir. Perfeito. Vamos tentar mudar aqui de novo. Falando agora um pouco, sintetizando o conceito, né, então, de processo in-loco em processo remoto, para a gente começar a fechar o nosso raciocínio, o cliente passa a ter a parte da auditoria. Então, seja ele da área do açougue, do FLV, da área de alto risco, acompanhamento de carga e descarga, abertura e fechamento das lojas, como que está o layout das lojas, né? O layout que eu digo é como estão as campanhas promocionais que foram organizadas pelo time de marketing, como que está a parte de controle de acesso, e aí um ponto que eu ainda não abordei, que a gente já tem alguns clientes utilizando, que é uma interação com frente de caixa. Isso é sensacional, isso reduz drasticamente o custo de uma operação, tá? Então vamos tentar imaginar um supermercado aqui, vocês indo lá e comprando X produtos. Chegou na hora do caixa, ou você pegou o produto errado e a menina do caixa já passou, ou você estava sem dinheiro e vai ter que cancelar item. Enfim, por algum motivo, precisa de uma intervenção naquele caixa que a operadora de caixa não tem permissão para fazer. Então, ela acende a lâmpada, né? E aí vem uma pessoa de patins, vem uma pessoa com uma autorização a mais, onde ela passa ali o cartão, digita meia dúzia de teclas rapidamente ali, cancela o item e vida que segue. Aí você tem hoje supermercados com 70 checkouts. Você tem muitas vezes que colocar 5, 6 pessoas cuidando de todas essas frentes de caixa para fazer o cancelamento, para fazer uma sangria, para fazer a abertura e fechamento do caixa, para aplicar um desconto de um item que estava com preço errado. Ou seja, você tem uma alta demanda em grandes lojas e você precisa de muitos funcionários para fazer isso. A Sevent consegue, né, junto com o Situator, nós conseguimos fazer o fiscal de caixa remoto. O que seria isso? Em vez da menina do caixa, ou o menino, né, apertar o botão e acender a lâmpada, ele vai pegar o telefone, então ele vai ter um telefone na mesa dele ali, ele vai ter um PABX, que conecta numa central de PABX, ele tira esse telefone do gancho e aperta número 1. Vai disparar uma ligação telefônica para os fiscais de caixa que estão lá na central de monitoramento. Então, aqui, os fiscais de caixa recebem essa ligação telefônica. Essa ligação ela já entra para o operador com qual é a filial e qual é o caixa que está chamando. Então, a filial Taboão da Serra, caixa 33. O fiscal atende já perguntando qual que é a necessidade do operador de caixa. E o operador fala, eu preciso que você cancele o item 33. O operador vai fazer o acesso através das ferramentas que a gente disponibiliza e vai fazer o cancelamento daquele item. Ou seja, fica mais rápido, mais barato e o melhor de tudo, fica auditável. Essa ligação é gravada, a câmera que está em cima do caixa depois pode ser vinculada a esse evento, então ele pode fazer uma busca da imagem daquele momento, daquele cancelamento,
para evitar fraude, para evitar desvio de produto. Então, é um processo que a gente pode explicar muito mais detalhado também em uma outra oportunidade, mas eu queria deixar o conceito para vocês de que já é possível a gente fazer um fiscal de caixa dessa forma hoje. Então, com os processos em loco ou remotos, né, a gente passa a ter informação centralizada, redução de custo, o fator surpresa, porque a gente começa a modificar o comportamento, inovação e melhoria de processo, registro de atividades e evidências e a otimização da operação. Ou seja, uma plataforma de VMS atrelada com o PSIM, que é o TheGuard e o Situator, a gente consegue dar essa gestão, dar essa melhoria para o nosso cliente. E depois disso, a gente tem a integração com outros sistemas, onde eu já esbocei ali um pouquinho antes, que é a parte de telefonia, estacionamento, PDV, controle de acesso, plataformas exclusivas em gestão de alarme, tudo isso sendo integrado com o Situator e com o TheGuard, tá? Então você passa a ter uma divisão muito mais inteligente na sua central de monitoramento. Você tem o time da segurança, você tem o time de fiscal de caixa e depois, por último, você tem o time da auditoria. Ou seja, você cuida de todos os pilares importantes da segurança dentro de um ambiente de varejo, com informação centralizada, melhoria de processos e otimizando a operação do cliente. Então, aqui é um exemplo de alguns varejistas que têm as nossas soluções, eles trabalham dessa forma. Então, para ficar para vocês bem explicadinho aqui esse desenho que apareceu várias vezes ao longo dos slides, o time de segurança, monitoramento de imagem, alarme, intrusão, alarme de acesso, alarmes de exceção, controle de acesso. O time de frente de caixa, cuidando da inovação no processo e aumentando a agilidade no atendimento. A gente tem depoimentos gravados de clientes, se vocês colocarem no YouTube fiscal de caixa remoto TheGuard, fiscal de caixa remoto 70, case Bistec, que é o depoimento, vocês vão conseguir entender até um pouco melhor do que eu explicando, porque é o próprio cliente, o consumidor final, explicando. E a Central 3, vamos assim dizer, que é o time de auditoria, otimizando e prevenindo perdas daquele ambiente. O nosso sistema permite um gerenciamento de filiais. Acho que isso já ficou bem claro desde o começo, né? Então, em uma única central de monitoramento, podendo gerenciar diversas filiais simultaneamente. Não importa se é uma, se são duas ou se são 300. Hoje a gente tem clientes em nosso portfólio que monitora mais de 300 filiais. Tá? É uma forma factível, é possível fazer isso. Contem com o nosso apoio, contem com a nossa expertise para ajudar vocês. E como a gente costuma encerrar a nossa apresentação, são 11h23, a gente ainda tem mais 7 minutos assim que eu encerrar. A gente diz que as melhores soluções, elas surgem de problemas sem solução. Então, se você tem um cliente que não encontra e você não encontra uma solução para ele, procura a Savent, me procura o grupo Safe One, que a gente vai ajudar vocês a encontrarem essas melhores soluções. Concluindo, as soluções que a Savent desenvolve para esse segmento específico, TheGuard é o nosso VMS, a nossa plataforma de gestão de vídeo. Situator é o PSIM/controle de acesso. É nele onde eu vou conseguir interagir com todos os equipamentos de dispositivos de segurança física e também fazendo toda a gestão de controle de acesso. Esses são alguns highlights do TheGuard: gerenciamento de câmera, acesso móvel, pesquisa avançada, análises de imagem. Já recebemos diversos prêmios, né, como melhor solução de VMS. Essa é a interface do Situator. Já recebemos prêmios de melhor solução de PSIM, gerenciamento de evento, aferição visual, guia de operação, relatório detalhado. Essa foi a apresentação da Vertical de Varejo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Calma aí, que tem mais uma pergunta aqui. Calma aí, não vai não. Vamos
Vamos abrir agora esses 5 minutinhos para mandar as perguntas. Sim, a pergunta de um dos participantes foi: eu consigo ter interação com o sistema, como realizar a operação no caixa, como cancelamento, devolução e pesquisas de preços? Tudo isso é feito através de acesso ao PDV, tá? Algumas coisas do que ele comentou, sim, é possível, outras não. Eu acho que é bem importante a gente pegar o contato dele aí, Genes, e desenvolver melhor esse assunto com ele, porque tomaria bastante tempo, tá? Tá. E uma outra pergunta é: esse sistema está integrado com o RP de frente de caixa? Não, não está integrado, mas é possível integrar, tá? A gente tem Tá. alguns outros projetos, não no segmento de varejo, estão integrados com TOTOS, por exemplo. Então, a nossa API ela é aberta e permite integração sem nenhum custo adicional, tá?